As tuas crônicas são leves, divertidas, tem um olhar assim irônico, tem muita brincadeira. Tu escreves Uhum. assim como quem está realmente contando uma história, se divertindo com aquilo, mas a gente sempre percebe que tem ali uma interpretação de alguma coisa, Tem um olhar piscina, tem. tem um olhar Eu não escapo disso, não, né? Não não. tenho Mas é como, bom, né? né? É É, uma é. interpretação do que a gente vive no cotidiano. Como é que tu escolhes os assuntos? Os assuntos, alguns acontecem assim, caem no colo da gente, como eu digo, né? Por exemplo, Há 2 semanas eu ensaiava 2 textos e não conseguia finalizá-los, né? Eu deixava lá e tal. Até que eu desci, fui tomar um café e ali naquele momento, no café, eu observei 2 situações assim acontecendo concomitantemente. E aí eu subi, voltei para o consultório e saiu, né, a crônica, né? Então, assim, é muito do momento mesmo, né? Uma crônica, ela pode surgir, assim como de um dia para o outro, naquele momento, assim como tem assuntos que eu quero falar muito, mas às vezes eu percebo, assim, que eu tenho que amadurecer o tema, para não ficar muito duro, né? Porque tu fizeste oficina literária? não, Não, nenhuma. não, 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 não. não. Em determinado momento eu busquei, eu até pensei em fazer. Mas eu já tinha escrito algumas coisas, algumas pessoas da área, né, das letras e tal, tinha comentado alguma coisa comigo, assim, olha, sinceramente, acho que no momento que tu tá, talvez te engessaria um pouco, né? Não descarto, né, de fazer uma oficina, mas cheguei a buscar, né, uma oficina. Agora, outra coisa assim eu fiquei pensando, lendo teu livro e agora te ouvindo, como tu és psicóloga e tu clinicas, dá aquela tentação assim de escrever sobre as histórias que os pacientes contam na clínica? Sim, daria, né? Dá, com E certeza. escreve? Seria ótimo se a gente pudesse fazer isso, É, né? mas não pode. Mas não pode, né? É. Eu, na verdade, eu acho que a minha imaginação é tanta que E não eu não precisa. preciso utilizá-las, né? Mas isso é uma coisa que eu menciono também, né? No livro, tive esse cuidado, mas com certeza a gente escuta muitas histórias muito interessantes no próprio trabalho no Detran, onde a gente realiza uma testagem, depois entrevista a pessoa brevemente, aqueles minutos, aqueles 10 minutos, né, de conversa, às vezes tu tem uma coisa preciosa ali, um assunto precioso. Então, assim, também enriquece. E se eu não tivesse a vida que eu tenho, né, talvez eu não escrevesse como escrevo, porque realmente o nicho, né, que eu tenho é vasto, né? Sobre essa ideia de lógicas invertidas e do fato também de tu trabalhares no Detran, eu sempre fico pensando assim numa inversão de lógica. Eu ouço muitas pessoas, todo dia eu ouço pessoas que dizem assim: o Brasil é um país complicado porque aqui a sensação de impunidade é muito grande. Isso faz até com que, de certa maneira, o crime compense. Os caras sabem que não vai ser punido. Então, todos os dias eu ouço o discurso da impunidade, da sensação de impunidade. Mas as mesmas pessoas que dizem isso, quando sobem no carro, elas passam o sinal fechado, É verdade. elas fazem tudo, elas gozam da impunidade, elas sabem que não ser, ou até que serão punidas, mas enfim, elas se lixam. Uhum. Então o tempo inteiro tem esse discurso incoerente. A Incoerente. gente pede punição, Uhum. mas comete atos que deveriam ser punidos e comete porque não tem nenhum respeito pelas regras. Uhum. Há pouco tempo eu fiz até uma espécie de uma campanha no Facebook, que é uma ferramenta que eu utilizo muito, né? E eu passei algumas informações a respeito desse comportamento, né, do nosso motorista. E isso se deve, através de alguns estudos, né, a um sentimento de proteção, né, que o motorista automaticamente se imbui, né, dentro do veículo. É como se o veículo fosse um invólucro que automaticamente tornasse ele anônimo, né? Quer dizer, ele vai xingar aquela pessoa,
mas ele nunca vai achar que vai encontrar essa pessoa no hall de entrada do apartamento dela, né? Ele nunca vai achar que pode ser o pai. Nunca vai ficar cara a cara. Nunca, então assim, e esse estudo foi justamente para tentar explicar por que pessoas tão educadas no seu cotidiano se tornavam irracíveis no trânsito, né? Então, eu concordo contigo, acho que é uma incoerência, né? Ao contrário do que a gente está falando aqui, né? Que eu acho que a gente tem que ter coerência, né? Mas saber inverter lógicas, né? Seria... Agora dá uns exemplos aí, 2 ou 3 exemplos para os nossos telespectadores, assim, quais são as lógicas que a gente deve inverter para viver melhor? Bom, eu tenho várias propostas, né, na clínica, né, que eu faço para os meus pacientes, né. Mudar os trânsitos, né, tá muito relacionado a isso. Tem pessoas que passam uma vida inteira fazendo as mesmas coisas, indo na mesma academia, frequentando os mesmos locais de lazer. Deitando no mesmo lugar na cama, sentando no mesmo lugar na mesa. Às vezes uma coisa física, uma mudança física mesmo, ela acaba promovendo outras mudanças, né? Às vezes uma mudança de uma televisão até dentro de um espaço que não é tão adequado, né? Ela pode também promover uma melhora. Então, assim, a gente também modificar esse padrão também é uma forma de inverter, né? Porque no fundo, nós temos a tendência a buscar sempre aquele caminho que nos é familiar e não o melhor caminho, né? O caminho é pedregoso, tem espinhos, mas eu conheço, então eu vou lá, né? E eu não faço caminho diferente, né? Um caminho que daqui a um pouco eu até desconheço. Não sai do trilho. Não sai do trilho, né? Que mais? Isso acho que tem várias propostas, essa foi uma delas. Tomar outros caminhos, sair do trilho, tentar viver coisas diferentes, não ficar sempre enquadrado na mesma, sair da rotina. Na verdade, porque o caminho da neurose é a repetição, né? Nós temos uma repetição, né? Eu acho que se propor uma vida diferente, uma opção diferente, eu acho que tudo tem a ver com o teu cotidiano, né? Então, não tem uma receita, né? Na verdade, tu tem que estar aberto para isso. Não adianta nada eu querer te propor uma mudança, né? E tu não tá pronto para isso. Uma inversão de lógica, né? Ela também faz parte do teu amadurecimento, de coisas que tu experimentou e que tu não gostou, mas é que um pouco tu tolera, né? Porque isso é uma outra coisa que a gente vê, né? Até que ponto a gente tolera o sofrimento, né? E não inverte essa lógica porque sabe que pode aguentar um pouquinho mais, né? Então, inverter essa lógica também é uma boa, né? Uma boa proposta. E tudo isso aparece nas tuas crônicas, né? As tuas crônicas, assim, brincando, falando de mansinho, tu está tratando dessas coisas que vão, muitas vezes, até adoecendo as pessoas. Na verdade, eu tenho até uma crônica que se chama Impressões de Felicidade, né? Onde eu faço uma reunião de percepções de pessoas mais velhas, né? Que eu digo que é a pessoa mais velha que tem condições de dizer eu sou feliz, porque ela já não goza de uma jovialidade, de uma saúde, né? Já passou por poucas e boas, né? Então, como eu atendo muitas pessoas na faixa de 60 anos que fazem avaliação para porte e registro de armas de fogo, elas trazem muito a história da sua vida nas entrevistas. E percebendo a maneira como elas estavam lidando com a sua velhice e tudo mais, eu percebi assim, quanto também existia uma inversão de lógica na vida delas, assim, né? O quanto elas também se colocaram, né? Em situações onde elas poderiam modificar. Então, tem eu muita acho gente idosa querendo ter porte de arma de fogo? É que, na verdade, isso tem a ver com um outro momento, né? Que a gente vai ver que essas pessoas, elas utilizavam a arma para caça, muitas delas, né? Depois que a gente teve essa política nova de desarmamento, né? Desde 2004, 2005, se não me engano, nós temos, então, uma outra cultura. Mas como nós somos aqui no Rio Grande do Sul, né, um local, um estado de fronteira, né, nós temos toda uma questão de cultura mesmo, né? O gaúcho tem essa coisa, essa relação cultura com a da arma. arma. Então, então, o que eu tenho? Eu tenho muitas pessoas
com essa idade, até mais, né, que mantém a sua arma, né? E essas pessoas têm histórias fantásticas, né, para contar, né? Agora, dos anos 60 para cá, todo mundo passou a ser obrigado a ser feliz. Antes as pessoas tentavam ser felizes e a obrigação mesmo era cumprir o seu dever, agora é realizar seus desejos e ser feliz. E as mulheres principalmente, olha, agora a gente tem que ir à luta e ser feliz. Isso não está causando assim também muita, por um lado, claro, é ótimo, todo mundo quer ser feliz, mas isso não está causando muita depressão, muita frustração. Chega uma hora que diz assim, olha, eu estou correndo atrás de uma miragem, não dá para alcançar tudo isso. É a indústria farmacêutica que está se dando bem nisso, né? É. Porque nós temos hoje, né, esse incentivo aí, né, de pílulas, né, da felicidade. Eu acredito que a depressão, ela deve ser vista, né? A gente tem que dar passagem para a depressão. Na verdade, ela mostra alguma coisa que não está bem, né? A gente atende muito melhor uma pessoa. E tu achas que não dá para resolver com medicamento, tem que agir na causa? Eu acho que em determinadas situações, claro, né, o medicamento é ótimo, mas eu vejo que algumas pessoas buscam para se entorpecer mesmo, né, para não sentir, para se anestesiar, né. Mas eu acho que a gente tem que dar voz para a depressão. Eu acho que ela precisa ser vista, né. A gente não tem que condenar também o tímido, né. O tímido, o depressivo, né? Porque isso também é uma coisa que é incentivada, né? Você tem que ser alegre e tem que ser proativo, tem que ser aquela pessoa né, no mercado de trabalho que é super atuante. Nem todo mundo tem essa capacidade, né? E depois que te tornaste cronista com um livro publicado e que tu agregaste uma persona à tua vida, como é que tu te sentes? Isso faz uma diferença, muda, dá uma alegria especial, como é que tu te relacionas com as pessoas agora que tu és uma escritora? É igual, né, na verdade. Eu acho que uma das coisas que dá muita felicidade pra gente é a felicidade do outro, né? Porque eu digo que a gente não sente tanto quanto parece que as pessoas à nossa volta sentem um orgulho, né? Então eu acho que essa alegria compartilhada é uma coisa que faz parte da minha vida, porque eu sempre fui uma pessoa de expansiva, que sempre fui aquela que sentou no bar para contar história, gozada, né? Então eu sempre gostei de compartilhar, sempre fui dos amigos. Então assim, isso só está consagrando mais, está na verdade fortalecendo, né? Mas realmente, é como tu falaste, né? É uma persona, né? E uma coisa que tu não sabe se está muito perto, se está muito distante, mas eu acho que isso é o meu filho, né? Compartilhado, né? Não é mais da gente também, né? Cláudia Coelho, muito obrigado pela vinda aqui ao Livro Aberto. Eu gostei muito do teu livro, achei muito legal. Acho que tem sacadas muito boas mesmo dessas lógicas invertidas, dessas inversões de lógica. Acho que é um olhar bem interessante sobre o cotidiano. Às vezes a gente está tão próximo dele que não enxerga. É verdade. Precisa ser ajudado a nada ver. mais é do que o olhar da flexibilidade, né? É ser flexível, né? Acho que esse é o ponto, né? Muito bem, parabéns. Obrigada. E obrigado. Esse foi o Livro Aberto com a cronista e psicóloga Cláudia Coelho. Nós ficamos por aqui, voltamos na próxima semana. Até lá!